Olá, bem-vindos ao OneCast, o podcast da OnTV. Eu sou Lely E eu Marques sou Roger e Santos. mais uma vez estamos aqui para compartilhar uma história empreendedora. Logo depois da vinheta você vai saber quem é o nosso convidado. Roda a Roda a vinheta! vinheta. E hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio do OnCast nosso amigo Marcos Araújo. Seja bem-vindo, meu parceiro. Que alegria ter você Bem-vindo, aqui Marcos. conosco. Obrigado por vocês né? por me receber O aqui. homem do pastel em Orlando, hein, agora? Meu Deus do céu, que coisa boa, que delícia, cara. Parabéns aí pelo trabalho que tu tá desenvolvendo com essa empresa, Mr. Pastel, aqui na International Drive. É uma alegria e uma satisfação, nas duas formas, né, de falar, né? A gente poder divulgar também esse teu trabalho aí e ter você, sua família, a família do Mr. Pastel, aqui parceiro da OnTV e hoje aqui no OnCast. Obrigado pela presença. Obrigado por vocês. Fala pra gente de que lugar do Brasil você é, Marcos. Meu Deus. Vamos começar, Vamos começar, né? Eu sou lá do interior da Bahia. Oxi! Lá do interior, lá de Ibirapitanga. Ibirapitanga. Eu acho que não tem nem no mapa. Fica Eu em queria qual ver. região da Não, Bahia? Fica no sul da Bahia, próximo da região ali de Ilhéus, né? Ilhéus, Ah, Itabuna, região bonita. Ubaitaba. É uma região muito bonita, tá? Então, Que legal. Nós estamos com um baiano aqui também, ó. Nosso Aí, filho é ó, baiano, tá aqui nos baianinho. bastidores. Baiano, baiucho. É. Eles chamam de baiucho, né? é. De gaúcho é baiucho, então, né? E a sua família toda é de lá. A minha família toda é da Bahia, né? Aham. Agora, o meu casamento, a parte da minha esposa já é do Paraná. Paraná. Entendi. Misturou aí as culturas do sul e do nordeste. Sul e Mas tá Nordeste, quase tomando chimarrão, então, também. Quase. Quando a gente vai lá, né? Ibirapitanga. Ibirapitanga. Eu lembro desse nome com nome de ruas lá na cidade que a gente morava É na Bahia. verdade, tinha esse nome. Tinha vários, nome de várias cidades da Bahia, num dos bairros lá da cidade de Luiz Eduardo Magalhães, onde nós moramos, né? E você morou sempre lá, em Ibirapitanga? Na verdade, eu nasci em Ibirapitanga, mudamos para Camamu. Uhum. Quando os meus pais se separaram, minha mãe era professora, mudou para Camamu. É uma cidade que já fica no baixo sul da Bahia, né? Perto do Espírito Santo, Minas? Não, Camamu, não, aí já tá mais mais pro centro, já vai ficar mais 7 horas de Salvador, né? Mais ou menos Entendi. 5, 7 horas de Salvador. E Camamu é uma cidade mais próxima do litoral. Litoral, Entendi. perto. Maraú é muito conhecido, Barra Grande, uma região muito, até o Neymar sempre vai para lá, é uma região bem legal. Sabe? Uma cidade assim, Movimentada. movimentada, é um negócio mais No turístico. turismo, né? Então, é muito, muito, muito legal a cidade. Que legal. Uma curiosidade, né, que eu fui entender melhor saindo do Rio Grande do Sul. A gente acha que no Rio Grande do Sul tem muitos sotaques diferentes e muitas culturas diferentes dentro de um mesmo estado, né? Mas na Bahia eu vi isso também. Dependendo da região da Bahia, as pessoas falam diferente, Isso. falam o oxe mais lento, ou oxe, 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 oxe mais rápido, não é? E no sul também é assim, na Bahia, eu percebo lá em Salvador, aquela região de Salvador, o interior da Bahia é diferente. Mas você é o baiano raiz mesmo. Não, eu sou raiz, eu sou lá do sul mesmo, é praiano, né? Aquela coisa mais praiana. E uma coisa interessante é que eu mudei do sul da Bahia e fui morar em Santos. Fui morar com meus Uau! tios na Baixada Santista. Então eu cresci, eu comecei minha vida na Bahia, mas cresci mesmo, tive amigos de infância, aquela coisa toda no sul, em São Paulo, né? São No Paulo. litoral paulista, na Baixada Santista. Legal. E no sul da Bahia, da Bahia, né? Se você for pro Nordeste, onde vocês era do Nordeste da Bahia, né? Nordeste. Uhum. Carlos Magalhães é Nordeste, Norte e Nordeste, né? Não, é Oeste. oeste, bem oeste. Bem oeste, né? Ladinho de Eu Tocantins. conheço lá. Então, o que acontece? Naquela região fala totalmente diferente do sul, Uhum. do sul da Bahia. O sul da Bahia A é Bahia é muito grande, né? muito grande, muito Sabe grande. qual brincadeira que eu fazia com os amigos lá no Rio Grande do Sul, quando eu disse que eu tava indo pra Bahia? Aí eles diziam, reserva um quartinho que nas próximas férias eu vou ir lá pra poder ir na praia. Beleza, reservo sim. Aí tu vai lá pra casa, tu pega um ônibus, anda 1.000 quilômetros que tu chega na praia. Pertinho, Exatamente. bem fácil. Morava na outra É ponta. 1.000 quilômetros de Salvador a gente morava, né? A Bahia é muito grande. Muito grande. Então, Estado. com certeza os sotaques vão ser diferentes, né? E aí em Santos você começou a empreender lá. Olha, Santos eu trabalhei com os meus tios,
E aí começou a minha história na culinária, né? Meus tios tinham um Olha, negócio de culinária, quer dizer, chamava avícola lá. Então eles faziam frango, eles tinham Hum. vendia frango, pedaços diferentes de frango, frango inteiro, aquela coisa toda, na uma rua central. E foi ali onde eu comecei a minha vida como pizzaiolo, numa pizzaria próximo à loja do meu que tio, que eu legal. trabalhava com eles durante o dia e à noite Que idade tu tinha eu mais ou menos? trabalhava. Eu tinha, nessa época, eu estava o quê? 12 anos de idade, 12 Vixe, anos. que E legal. aí aprendi a arte da pizza ali numa pizzaria junto com um amigo que já era pizzaiolo, já era conhecido na Bahia, que ele também tinha ido para São Paulo junto comigo. Ele que me levou para São Paulo, que ele já era mais adulto. Então aprendi com ele ali a arte de fazer pizza Legal. e comecei a ter um amor pela culinária, né? Que é algo que eu gosto muito, né? Gosto, Trouxe junto pra tua trouxe, é uma vida coisa aí, né? natural, né? Eu acho que a culinária foi algo que surgiu natural. Então, ou você gosta ou você não gosta, né? Então a culinária é algo que tá, tá lá dentro de mim, sabe? Eu Sim. gosto muito de comida, gosto de restaurante. É por isso que os lugares que eu mais gosto de ir é Lisboa, porque a culinária de Lisboa é bem legal, sabe? É, É bem, diferenciado. é Lisboa. bem diferenciado. Marcos, e como que começou teu interesse pelos Estados Unidos? Você tinha o sonho de vir? Como que foi essa decisão? Vou para os Estados Unidos. Você estava em São Paulo. Eu estava em São Paulo. A primeira foi, eu comecei quando eu comecei nessa pizzaria, que chamava Pizzaria Mezanino, até hoje está lá, É mesmo? Mezanino, Mezanino. Mezanino, que é de um português, na época, não sei agora, português que era um empreendedor na região lá, e eu tive várias propostas, eu comecei a mudar um pouco a questão de uma pizza mais gourmet, entendeu? E aí, como era uma pizzaria muito central, no melhor ponto da cidade, começou um monte de pessoas querer me levar, igual o jogador de futebol, comprar o Aham. meu passe para trabalhar com eles na pizzaria, porque eles viram que tinha algo diferente ali, que foi aquele toquezinho que eu acho que eu levei da Bahia já para colocar na pizza italiana, né? E aí o que que acontece? Eu tive uma oferta que foi irresistível. Um, um português, primo do Roberto Leal, chamado Armandinho, Roberto Leal, aquele cantor português, Uhum. ele chegou para mim e falou: Cara, é o seguinte, eu quero que você trabalhando comigo, estou abrindo a pizzaria e eu quero que você seja meu sócio. Eu não quero você só como funcionário, nós queremos você como sócio. Então, pizzaria Barril 1800, nunca me esqueço dessa aí, Barril 1800. E aí fui trabalhar com ele, mas já como sócio, eu tinha uma pequena fatia da sociedade Sim. e Uhum. recebia o salário também com carteira assinada e era sócio. Os primos deles vindo de Portugal, por isso que eu te falo, minha história é bem longa. Os primos dele vindo de Portugal também, que era também primos desse cantor, ele tinha churrascaria em Portugal, que foi na época que Portugal estava saindo do regime como é que, de Salazar, para abrindo o mercado, e esse tinha churrascaria. Ele falou, viu a oportunidade, chegou lá, comeu a pizza e falou, cara, a gente tem que levar isso para Portugal. E aí virou meu amigo e começou a falar comigo, ó, cara, você tem que ir para Portugal, você tem que ir para Portugal, a gente tem que Botou na abrir tua pizzaria. cabeça. É. E eu era jovem, nessa época eu já estava o quê? Com uns 15 anos de idade. Eu falei, cara, sou muito novo ainda, não posso sair do país. Ele falou, não, a gente dá um jeito, a gente consegue, sua mãe assina, seus pais, vocês vão para lá, você vai para lá e a gente agora você vai ser sócio de 50% da pizzaria. Olha só o que, que um trabalho bem feito leva, e aí fica para vocês aí do outro lado, que não são ainda empreendedores, o primeiro passo para você ser um empreendedor é você começar a dar valor aos pequenos passos, que é você ser um excelente funcionário, você não ser aquela pessoa que só faz o necessário, só faz o que você acha que tem que fazer, mas você Verdade. vem fazer a mais, ajudar o seu patrão a crescer, porque se você faz o seu patrão ganhar dinheiro, com certeza você Vai vai ser ganhar demitido. dinheiro, vai ser valorizado no que você está fazendo. Então eu sempre tive essa pegada de querer ajudar o meu patrão. E Uhum. aí, sociedade 10% e agora sociedade 50% em Portugal. Que legal. Tá entendendo? Bem Tu sabe, novo ainda, Bem né? novo, super Nossa. novo. super novo. Mas uma coisa que tu tá falando aqui agora, que às vezes é difícil as pessoas pensarem quem é empregado de empresas. É difícil as Uhum, pessoas pensarem. Mas agora, se a gente for analisar isso de uma forma fria, se tu fizer somente aquilo que te mandam, né, uhum, que é o trabalho ao que tu foi contratado, digamos assim,
a probabilidade de tu ganhar uma promoção é quase que nula. Claro. Tu só vai conseguir, porque tem muitas pessoas, eu não vou fazer a mais, porque daí eu vou estar enriquecendo o meu patrão. Isso. É, a grande maioria das Nossa. pessoas tem esse sentimento. Eu já trabalhei em fábrica, quando eu comecei meu trabalho, as pessoas falam isso, né, em empresas, supermercado, não vou fazer mais do que aquilo que eu fui contratado, né? Muitas pessoas pensam assim, ou a grande maioria das pessoas pensa assim. E normalmente essas pessoas não vão conseguir galgar novos degraus, digamos assim. A probabilidade deles serem vistos é muito menor do que aquelas pessoas que fazem o over delivery, né? Que Exatamente. fazem mais do que o Exatamente. que foi combinado, digamos assim, Essa né? é a mentalidade esquerdopata. Eu sempre chamo de uma mentalidade esquerdopata, que é você trabalha contra o teu patrão. Por isso que todo país que entra nessa vertente aí nunca prospera, porque o teu patrão não é o teu inimigo. As pessoas têm que entender que o seu patrão não é o teu inimigo, o teu patrão é quem está ali botando o dinheiro dele, os recursos dele para abrir uma lojinha ou abrir uma empresa de pintura ou uma empresa de construção. Aquele cara que botou a cara na frente para bater, para Uhum. poder te dar, abrir uma porta de trabalho que pode beneficiar você e sua família. Sim, Então, esse é o grande problema da mentalidade esquerdopata, porque as pessoas não conseguem entender que o patrão é o teu parceiro. sim. Tem patrão que ele não está ganhando dinheiro suficiente para pagar os funcionários, muitas vezes está deixando de levar o filho para Disney ou de comprar uma roupa para o filho para poder pagar, pelo menos a minha mentalidade é essa, para Honrar os poder honrar funcionários. os meus funcionários. Exato. Então, se você luta contra o teu patrão, automaticamente você está plantando algo ruim. E é muito simples, a matemática é essa, o que você planta é o que você colhe. Você vai ter de volta, E é não é verdade. todo mundo, todos os. Isso eu Uhum. vejo assim que não é uma defesa tua contra o empresário, o empreendedor que contrata Não, pessoas. Não, porque sempre vai ter aquele que não é bom. claro, Em claro. todos, né? Que nem o pessoal fala, né? O pessoal julga, às vezes, julgam os brasileiros em relação a fazer negócio porque Uhum. tem um ou dois lá. Sempre vai ter um percentual de gente que não é honesta. Em Sim. todas as etnias, em todas as nacionalidades. Não é por raça, não é por etnia, não é por religião, mas sempre vai ter Exatamente. alguém que é Uma fruta uma podre, fruta né? podre dentro daquela cesta. Não E adianta. e e para quem quer empreender, a melhor forma de começar e de fazer esse treinamento é dentro da empresa que a pessoa já está. E Exatamente. muitas pessoas, às vezes, não têm experiência e quer Uhum. empreender. Aí monta um negócio novo, começa aprendendo já e muitas vezes se dá mal. Então, se a pessoa aproveita uma empresa que ela já está ali como funcionário para aprender com o seu patrão, dar o seu melhor, faça, Hum. né, o melhor que pode e vai ali entendendo o contexto de ter um negócio, gerenciar um negócio. Fica muito mais fácil quando a pessoa realmente for montar o business dela, de dar Uhum. certo, do que Exatamente. simplesmente se rebelar: "Ai, não vou dar dinheiro botar dinheiro no Botar bolso do dinheiro. outro", né. Não vou trabalhar mais para É dar. triste, né? É muito É uma triste isso. realidade, É né. uma realidade que a gente vive, principalmente no Brasil e nos Estados E aqui Unidos. É, também. Nos aqui. Estados Unidos, é em qualquer lugar, entendeu? Sim, Mas eu falo que quando você tem uma mentalidade de ser um excelente, se você quer ser um grande empresário, você tem que ter uma mentalidade de excelência como funcionário. Eu fui trabalhar num hotel em Washington, chamado Ritz-Carlton, abrindo parênteses e fechando, que eh, tinha horas que não tinha movimento. E o que eu fazia? Eu procurava fazer coisas que ninguém fazia. Eu pegava, tirava tudo dos armários, né, condimentos, essas coisas que ninguém nunca limpava, eu tirava tudo, começava a limpar. Por quê? Porque se eu ficasse parado, o que acontecia? Me dava sono, eu começava a trabalhar às 5 da manhã. uhum. E eu, aquela coisa, eu tenho duas marchas, né? Eu sempre falo que eu tenho uma marcha baianesa e a marcha paulistana, né? Se eu ficar parado, eu começava a dar sono, então eu começava a limpar tudo. E aquele pessoal, me lembro que a minha gerente chamava Zeb, ela eu recebia prêmios e mais prêmios, e eu falava, meu Deus, eu estou fazendo meu trabalho. Mas não, eles viam aquilo como algo assim Sempre tem extraordinário. alguém vendo. Sempre eles olhavam isso. Então, eu acho que o primeiro passo para você ser um empreendedor é você ser um excelente funcionário. É. Não tem como ser um ótimo empreendedor se você não é um bom funcionário. Exatamente. Ó, uma frase É, aí, uma frase bem Exatamente. importante, Exatamente. um grande insight. é isso mesmo, porque as pessoas pensam que é só vem primeiro que eu vou depois, né? Às vezes é o É. contrário, né? E o pior de tudo é que as pessoas não entendem que o empreendedor, a gente volta a falar sobre isso, o
o empreendedor, eu sempre falo que a definição para mim de um empreendedor, de um pequeno empreendedor como eu, é costurar paraquedas em voo. É muito difícil você ser um empreendedor. Não estou querendo desencorajar vocês aí do outro lado, mas Tem que estar você preparado. tem que estar preparado psicologicamente, você tem que estar preparado fisicamente para É. você fazer o que vocês me vê todo dia ali fazendo. Ali nos bastidores, meu amigo, quem faz acontecer sou eu. É Deus no céu e eu na terra. Porque não adianta eu ficar querendo. Alguns dias atrás, um amigo meu veio de Maryland, amigo já de 30 e tantos anos aqui nos Estados Unidos, e ele falou assim: eu falei assim, cara, meu funcionário não consegue fazer as coisas, ele não consegue aprender tudo. Ele falou algo muito importante. Ele falou assim: ó, se ele soubesse fazer tudo, ele não seria seu funcionário, ele seria seu patrão, ou seria seu concorrente. Seu concorrente. E aquilo ali entrou na minha mente. Você tá entendendo? Entrou na minha mente. Falou, não, caramba, eu tenho que dar mais valor a ele ainda, porque realmente, se ele está aqui comigo, é porque ele ainda não teve ainda a coragem ou a capacidade de, né, de fazer o que eu estou fazendo, que é arriscar. Hum. Porque arriscar, você pular de um paraquedas, pular de um avião costurando a paraquedas, não é coisa fácil, né? Então, é muito difícil ser um empreendedor. Eu bato palma, tiro o chapéu para todos os empreendedores, os micros e pequenos empreendedores. É muito difícil, é muito difícil. Mas é dom. Eu acho que vale a pena arriscar. Eu aconselho, se você tem vontade de empreender em alguma coisa, ganhe experiência, seja o melhor, procure uma empresa que faz mais ou menos aquilo que você Gostaria de fazer, pretende, né? gostaria de fazer, e seja o melhor. Ajude aquele cara, ajude aquela mulher, sabe, aquela pessoa a crescer e saia de lá com honra, sabe? As Sim. pessoas falando, não, olha, montou o negócio dele, mas até vai te ajudar. Tem pessoas que te ajudam. Eu, no meu caso, já ajudei várias pessoas que trabalhavam comigo, eu já ajudei, eu dei equipamento para eles começarem o negócio deles. Olha só, Entendeu? eu vejo que empreender é servir, É. sabe? Todo empreendedor, ele é um servidor, ele gosta de servir, ele tem esse espírito de servir. Claro. Se a pessoa não tem esse espírito de servir, porque a gente está sempre buscando entregar mais, fazer Uhum. mais, né? E aí entra nesse contexto de servir. Todo empreendedor tem que ter isso em mente. Muitas pessoas abrem um business e pensam, agora eu vou contratar funcionário e vou ficar aqui. Não é assim, como você falou, se não botar a mão na massa, se não ensinar, se não for o braço e a mente tá operando ali em todo lugar, não só no Brasil. Aqui também as pessoas acham que, eu já vi muitas pessoas falando, os Estados Unidos é muito mais fácil que no Brasil. Uhum. Talvez seja mais fácil abrir empresa, talvez seja mais fácil começar, talvez seja mais fácil fazer girar, mas os desafios são os mesmos, né? Exatamente. Os desafios são os mesmos e com um detalhe, aqui a mão de obra é muito mais cara. Então, assim, aqui é o faça você mesmo, né? Aqui é É. muito mais do que no Brasil o faça você mesmo, É. né? Agora vamos entrar num ponto que eu acho super interessante. Empreendedor no Brasil versus empreendedor nos Estados Unidos. Por que que a maioria dos empreendedores brasileiros chegam aqui com 1 milhão, vende uma empresa, aí vende casa, vende negócio, vou para os Estados Unidos, vou ficar rico? E por que a maioria, estou te falando que eu conheço, Uhum. a maioria chega aqui com dinheiro, achando que é muito dinheiro, US$ 1 milhão. Ok, vamos colocar aí US$ 1 milhão. E empreende e dá com burro na água. Por quê? Porque a mentalidade, a maneira de empreendimento no Brasil é totalmente diferente. Eu fui empreendedor no Brasil e sei, fui pouco tempo, mas eu entendi um pouco disso aí. O brasileiro é o seguinte, no Brasil, quando você empreende, você tem um problema já que é o governo, que é o teu pior inimigo é o O governo, maior sócio. é o maior sócio, entendeu? Aí você já tem um grande problema. Depois, as leis do país, né, que leva o funcionário muitas vezes a aguçar aquela coisa do funcionário de querer trabalhar 6 meses, depois arrumar alguma maneira de tirar alguma coisa Cara, no Brasil o negócio é complicado, é complicado, né? Então, o cara trabalhar certinho no Brasil é quase impossível você se dar bem. Agora, o maior problema que eu vejo entre os empreendedores que vêm do Brasil para cá, com um pouco de dinheiro, vão colocar US$ 1 milhão, é que as pessoas no Brasil, quando ele tem um negócio que dá certo, vamos falar de coisas que dá certo, que está dando certo, monta uma padaria que está bombando, ou uma pizzaria que está bombando, ou qualquer outra empresa que está dando, que já deu certo.
o que que acontece? Lá você coloca funcionário, você gerente, tudo, porque o salário é muito baixo. E você consegue alguém lá que tome conta para você e você fica lá. Você vai para a praia, você viaja para a França, tal, tal. Muita gente que tá, os empreendedores de sucesso no Brasil não precisa fazer o que o empreendedor aqui nos Estados Unidos precisa Uhum. fazer. É igual a dona de casa, a madame lá no Brasil, ela tem empregada para lavar roupa, tem empregada para poder passar, tem outra empregada para poder cozinhar, tem outra empregada para fazer faxina. Aqui você é a que faz que lava a roupa, você é a faxineira, você é tudo. Por quê? Porque tudo custa muito caro. Então Uhum. tem muita gente que vem com essa mentalidade do Brasil e quer implantar nos Estados Unidos. E aí ele dá com burnout justamente por isso. Porque você tem que economizar aqui, porque o salário lá é 1.700, 1.800, eu não sei, reais, que vai dar o quê? Se você for analisar, vai dar uns $300. Vamos colocar mais ou menos $350 aí. Aqui, o cara que ganha pouco comigo, ele ganha o quê? Ele ganha $2.500, que são quanto que é $2.500? Você vai fazer as contas aí, vezes 5, só fizer 13 mil. 13 mil, entendeu? Então, o erro de muita gente que vem do Brasil para cá, empreendedores, é querer usar a fórmula do Brasil nos Estados Unidos. Aqui você tem que trabalhar por três, você tem que economizar salário de três pessoas. Eu sempre falo, a minha É. matemática é, trabalho, eu tenho que economizar salário de três funcionários para poder você dar certo. Se você estiver voando, aí você faz da maneira que você quiser fazer. Faz sentido. Faz Total muito sentido. sentido. Total sentido. Exatamente. Trabalhar por 3. E você morou em vários lugares aqui dos Estados Unidos? Os estados que você andou por aqui? Olha, eu morei primeiramente em Washington. Chegou quando em É, Washington? em Washington cheguei em 94. 94. 94. É uma vida, É, né, aqui. depois de ter morado 7 anos e meio em Portugal. Com esse negócio que a gente fez lá em Portugal. 7 anos e meio. 7 anos e meio Tu em foi, Portugal. tu Eu saiu cedo do viajei. Brasil mesmo, então, né? Que E idade mesmo tu eu tinha? saí do Brasil foi com 15 para 16 anos. Ah, daí Fui para Portugal. Portugal, depois consegui documentação em Portugal para vir para cá já legal e cheguei nos Estados Unidos já com green card. Mas chegou novinho aqui, Entendeu? Eu igual. cheguei novinho com 23 anos de idade. 23. 23 Uau. anos de idade. Então eu cheguei com documentação aqui e aí o que que acontece? Nos Estados Unidos eu cheguei em Washington, na capital. Depois ali perto tem Maryland, Virgínia, morei naquela, né, Maryland, Virgínia, que é tudo ali pertinho, né? Morei naquela região toda. Depois de muitos anos, 12 anos naquela região, eu mudei para Filadélfia. Filadélfia, eu abri um negócio lá em Filadélfia, um mercadinho, comprei um mercadinho que estava falido e mudei para restaurante, pizzaria e depois vendi até para um rapaz lá do Paraná. Vendi um restaurante para ele. Hoje ele tá, chama Rei da Picanha, hoje está indo muito bem lá. Ele comprou Legal. até já o prédio lá. Eu, Que assim, eu fico legal. feliz que ele se deu bem, mas foi a gente que deu toda a fórmula que ele usou do começo, ele manteve a nossa fórmula e Que deu super legal. certo. Que inclusive até eu estava ligando para ele para ver se a gente fazia alguma coisa nesse sentido aqui. Então, de lá de Filadélfia, fiquei mais 12 anos em Filadélfia, mudei para Miami. Depois que eu vendi o negócio lá, mudei para Miami para montar uma franquia de pintura em Miami, com um sócio. E não deu muito certo a franquia lá em Miami. Voltei para Filadélfia, fiquei naquela região lá mais ou menos uns dois, eu creio que mais 2 anos, e vim para Orlando. Porque depois que você mora na Flórida, você não quer mais o frio, né? Então Gente, a eu gente sou mudou suspeita em para. falar. É, mas conhecer os Estados Unidos praticamente, eu conheço os Estados Unidos inteiro, porque a minha empresa de fazer pintura industrial, a gente viajava pelo país fazendo os trabalhos, né? Então eu tinha um pessoal e eu tinha que estar lá porque o pessoal geralmente não falava inglês, eu tinha que estar lá também para liderar, né, a turma, né? Então a gente trabalhou bastante tempo circulando nos Estados Unidos. Mas morar foi na região de Washington DC, depois Filadélfia, ou na região de Filadélfia, né, que é Pensilvânia, e Miami e Orlando. Pintura era pintura industrial, tu fala? Comercial, era lojas, De grandes lojas. lojas, como Home Depot, Lowe's, essas Ah, lojas, Target, tá? A Mas gente então você fazia sempre teve, de alguma forma, nessa área de gerenciamento, né? Trabalhando com isso, equipes, com equipe, liderando isso. equipes. Isso traz também uma consciência muito diferente, né? Porque uma coisa é você trabalhar prestando um serviço onde você mesmo faz, outra coisa é você sempre trabalhar com pessoas onde você tem que Uhum. gerenciar, porque cada pessoa tem uma cultura, tem um estilo, tem uma Exatamente. forma de ser, né? Não é algo tão fácil. É um jogo de cintura, né? Eu aprendi muito com pessoas, porque eu trabalhava não somente com brasileiros, mas trabalhei com pessoas da República Dominicana,
Nossa, muito é, diferente a cultura, né? Venezuela, pessoas de vários países e várias culturas diferentes. E isso ajudou muito no meu espanhol, né? Porque eu nunca tive muito interesse de aprender espanhol, mas fui obrigado a aprender espanhol, mesmo que eu já tive na Espanha antes de vir para os Estados Unidos. Mas o que que aconteceu? A gente aprende a que tem coisa, perdendo e ganhando, muitas das vezes perdendo funcionário, aquela coisa toda, você vai tendo aquele jogo de cintura para lidar com as pessoas, sabe? Então foi um aprendizado que eu nem sei o que que Deus quer comigo nessa área, A mas sinceramente, cultura de a todo mundo cultura, diferente, né? O exatamente, cara acaba todo mundo, aprendendo muito, né? muito, muito, muito. Então Marcos, e aprendi a você lidar. conheceu tua esposa aqui nos Estados Unidos? Não, a minha esposa, eu conheci minha esposa por acaso, foi numa rede social, na época do MSN. Ah, é? É, MSN o ainda. MSN. Eu conheci, né, estava procurando um casamento e comecei, né, falei: "Ah, não vou ter muito trabalho ficar correndo atrás não, vou pra internet aqui". Aí conheci Olha ela lá só. do Paraná. Na verdade, eu não vou falar muita coisa aqui com minha esposa, depois ela pode assistir isso aí. É. Vou até cortar uma parte aqui. Mas anyways, eu conheci ela e fui conhecê-la uma primeira vez, não deu certo. Na segunda vez a gente se conheceu lá no Paraná e deu certo. Em um ano Que a gente estava legal. casado Que Que e já legal. legal. estamos 20 anos casados. E ela veio para cá também, né, 20 anos casado já? 20 anos Ih, já coisa casado. Quantos boa. filhos? Quatro filhas. 4 Quatro filhas. meninas. Quatro meninas. Nossa. Quatro Meu meninas. pai também E gosta de fazer todas menina, nasceram né? aqui. É, E todas nasceram aqui. Todas minhas nasceram aqui. todos nos Estados Unidos. Que legal. Paraná. Da onde que ela é no Paraná? Ela é de Paranaguá. Paranaguá. Onde tem o porto lá, né? É o Porto de Porto de Paranaguá. Paranaguá. Acho que é o segundo ou terceiro maior porto de É, lá grande. é forte, né? Forte, Lá é é. forte Paranaguá. Que É. legal, Paranazão. É do sul, né? O sul, Desculpa aí, sul, é do sul sul, realmente. né, cara? Não, eu já sou cidadão lá de Curitiba. Eu sou fã de Curitiba já. Muito lindo, né, Eu sou Curitiba? fã de Curitiba. Pra falar a verdade, eu gosto muito de Salvador, mas hoje a criminalidade está quase impossível morar em Salvador. E Difícil isso, Infelizmente, né? né? Um lugar tão Santos, bonito, né? Santos também é a minha outra cidade que eu amo. Santos, São Vicente, Praia Grande, aquela região toda ali do litoral sul. Mas quando eu cheguei em Curitiba, eu tive, assim, por mais que as pessoas falam que o curitibano é frio, que não faz amizade, mas como eu já vim dos Estados Unidos mesmo, então para mim não fez diferença, né? Eu É. sou uma, eu cheguei lá e gostei demais. E hoje, se eu fosse morar no Brasil, se eu fosse morar no Brasil, eu voltaria para Curitiba. 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 Curitiba seria uma das cidades. Aí tem, eu não conheço ainda Santa Catarina, que o pessoal está falando que Santa Catarina também está muito bom. Nossa. Santa Catarina, cara, lá Outra, É um paraíso. é um doce lá, é, sabe? Em né? relação assim a Brasil. O pessoal fala, não, Santa Catarina é um Brasil diferente. É. Uhum. Tanto diferente do Rio Grande do Sul quanto dos estados pra É, né? cima. Em relação a É muito tudo, né? interessante, assim, você vê a diferença quem vai descendo, né? Uhum. A gente também andou muito pelo Brasil, Sim. então a gente, quando você chega nessa região que você vê não só as belezas naturais, não só o que se vê, Uhum. mas a cultura, a forma de Claro. vida, tudo. É tudo isso. Economia, a Economia. segurança, tudo muda muito. E foi o que mais assim me deu assim aquela coisa assim, de pensar, né, que seria uma cidade que eu moraria, um estado que eu moraria no Brasil, o Paraná, né? Eu falo Curitiba porque é o que eu conheço, né? Eu tinha apartamento em Curitiba. Então o que que acontece? Não é somente pela cidade ser bonita, não é pelo um pouco mais de senso de segurança, mas pela cultura. Você tá entendendo? Uhum. Uhum. A cultura é melhor. As pessoas, antes de te matar, ele vai pensar duas vezes, mas tem locais, meu querido, que o cara Não mata só pensa. porque você olhou pra cara dele. No Brasil tá assim, o cara olha pra cara, não gostei, É, a gente você fica tá entendendo? pensando onde é que vai chegar Então, a nosso ignorância Brasil. tá num nível muito grande. Então, Sim, isso você tem que correr desses lugares que são muito, pessoas muito ignorantes, sim. entendeu? Talvez as pessoas não pensem, não parem para pensar sobre isso, mas tem locais que são melhores do que outros, né, a cultura daquele local, sabe, a educação é muito importante. Eu acredito muito na educação, então eu acredito que o Paraná, pelo fato de ter um sistema de educação muito melhor, diferenciado do Brasil, eu acho que isso ajuda muito. Eu fui um cara que a vida inteira eu morei em cidades pequenas. Então Uhum. a gente não vê, ou melhor, vê, e o pouco que a gente vê, a gente já acha que é demais, sem comparar com cidades grandes, né? Uhum. Eu acredito, não, com certeza, a maior cidade que eu já morei na minha vida foi Orlando. E o pessoal de outros lugares dos Estados Unidos, não, Orlando ainda é uma roça, né? É o menino do interior aqui. Eu sou o cara do interior mesmo, né? Mas é Então, bom. assim,
E mesmo assim, quando a gente ouve falar das notícias de violência, a gente já fica abismado, Meu né? Deus. E eu me recordo na minha infância, ainda minha mãe saiu de uma região pensando em morar numa cidade menor, porque Estava aumentando a violência. todos os dias ouvia no rádio morte, 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 droga. Eu tinha 14 anos, entendeu? Então a ideia da minha mãe de tirar a família daquela cidade onde nós estávamos Uhum. foi Pra mais por proteger, causa né? da violência, Uhum. para proteger, e ir para cidade pequena. E mesmo assim a gente vê tanta coisa no Brasil, até nas cidades pequenas hoje, que Isso, é está complicado, né? né, Complicado, bem mas complicado. mas eu acho que no Brasil eles têm mais facilidade de mostrar a criminalidade. Os Estados Unidos, eu percebo que eles escondem um pouco, Uhum. Não é que não eles aconteça, né? maqueiam um pouco, Uhum. entendeu? Sim, Aqui tem muita violência também, mas é mais maquiado. Não se compara com o Brasil, porque sim. aqui as pessoas têm medo da polícia. Uhum. Brasil, a polícia, ninguém tem medo. Os comandos lá não têm medo da polícia. Então esse é um grande problema. Quando como é que é? O governo, né, o sistema do Estado perde força, a criminalidade toma É conta, né? verdade. E no Brasil. Aí não fica somente dentro dos grandes comandos, como tu falou, né? Exatamente. Daí quando se perde a credibilidade para todo Perde o mundo. Todo respeito, mundo. Aí perde a tudo. população deixa de crer E também, todo né? mundo. Deixa de acreditar. E eu tenho certeza que as pessoas aí do outro lado devem estar perguntando por que que vocês mudaram para os Estados Unidos? E é justamente, a gente pegando esse gancho aí, Uhum. justamente pela segurança. Sim. Porque com 4 filhas, eu tenho uma filha de 7 anos, outra de 11 anos, outra de 16, outra de 17. Uma escadinha. Cara, tem uma escada. Quando você pensa, primeiro, em pagar uma escola, um nível de educação bom, você tem que pagar 1.500, 2.000. Por, Pelo menos em Curitiba é dentro disso aí, por Sim. ok? criança. Por É. criança. Aí já vai o salário, pensa no Sim. salário, né? É. Aí quando você pensa que os seus filhos estão vivendo uma insegurança geral na escola, em toda parte, porque a criminalidade está em toda parte, está infiltrada em Só toda de saber parte, que a filha tá na rua, tu já fica entendeu? com né? Então, o Tá na motivo da escola, gente, tá... para as pessoas aí do outro lado que fica pensando, como que vocês, para o que que vocês estão fazendo aí? Talvez tem muita gente que pensa assim, né? Sim. Tem muita coisa boa no Brasil, a gente não pode deixar de falar isso, Sim. mas é por causa da segurança. É. Pelo fato de nossos filhos poder ir para a escola aqui sem somente morar, você quer morar quer uma escola boa, você vai para um bairro bom, paga um aluguel ou compra uma casa com mortgage um pouco mais Uhum. caro, né, a Pega a escola mensalidade, e pública, pega uma top. escola pública top, você não paga. Você está entendendo? Você se Verdade. sente seguro. Você se sente seguro. Você É pode deixar Aí vão diferente. dizer, todas as escolas aí são perfeitas? Claro que Não, não. não, não. É. Não tem nada de Mas assim, perfeição. Nem no ensino e acontece coisas, né? Mas só que Perfeição assim, é não utopia, é né? existe, uma não pena existe. porque eu acho que não existe país como o Brasil. Tão Não, lindo, tão diversificado, tão maravilhoso. É uma pena essa questão da segurança, né? E E muitas pessoas estão saindo do afugenta. Brasil, indo para outros lugares por conta Portugal, disso. olha quanto brasileiro foi para É. Portugal. é, Paraguai também. Paraguai agora, né, que Paraguai, tá com muita a gente para o parte Paraguai. do Paraguai. E Marcos, aí vindo para Orlando, voltando um pouquinho, né? Vamos voltar ali do tempo. Vindo para Orlando, como que você decidiu? Agora eu vou montar o meu negócio aqui em Orlando, Uhum. vai ser aqui. É. Na verdade, quando eu vim para Orlando, foi uma referência de um americano, casado com uma brasileira, amigo nosso na época. Ele não mora mais aqui, mora no Brasil. E eu nunca gostava do nome Orlando, é interessante. Quando eu falava o nome Orlando, eu queria passar direto aqui, eu não queria parar em Orlando. Eu sempre gostei de Miami, né? Aquela coisa de Miami. Eu acho que é porque tem muito de Salvador, aquela coisa. Sim, O Brasil que deu certo, né? Miami, né? Miami é lindo. Então, quando eu pensava na Flórida, eu pensava sempre em Miami. Fui para Miami, eu vi que você tem que morar lá para você entender Miami. Miami é um local totalmente diferente, porque lá quem toma conta são os cubanos e um sistema um pouco difícil de você empreender em Miami, porque tem algo ali que é uma bolha ali que você tem que furar para poder você se dar bem em Miami, de acordo com o business que você vai. Então, quando eu pensei, me falaram, olha, vamos dar uma olhada lá em Orlando, né? Eu pensei, Orlando, eu não gosto desse nome Orlando, sabe? Mas tudo bem, vamos lá. Fomos a Orlando, viemos aqui, olhamos. A primeira coisa que eu vi quando eu cheguei aqui foi uma mudança logo de mentalidade. Eu falei, caramba, aqui tem turismo, aqui tem casas, moradia mais baratas do que Miami, turismo que gira, por mais que a economia da cidade local não esteja boa, mas o turismo traz para Sim. acrescentar na É economia. um lugar muito família Um aqui, né? local também muito família.
eu vi várias possibilidades. E aí eu pensei, cara, o que é que eu vou ter? Eu vou ter que fazer alguma coisa aqui para empreender. Aí eu fui analisar melhor do que Miami para empreender. Você vê que eu estava lendo até uma reportagem aí num jornal americano, eles estavam falando que hoje Orlando é a melhor cidade para empreender, para novos negócios, novos empreendimentos. Está no jornal, entendeu? Então, quando eu cheguei aqui, que eu vi essas oportunidades, eu falei, cara, é uma mistura perfeita. Muita comunidade, a comunidade é grande, a comunidade brasileira que gosta de gastar, que gosta de sair, gosta de divertir, porque o brasileiro é divertido. Então, ótimo. Segundo, turismo, que você pode, por isso quando eu comecei o negócio ali, que é algo que a gente pode entrar também, eu comecei com uma pizzaria e hamburgueria. Por quê? Pizzaria foi o que eu comecei e hambúrguer é algo que americano gosta. Então, pizzaria e hamburgueria. Chamava Yummy Pega Bites. todas as É, Uhum. culturas, né. chamava Yummy Bites. Quando o pessoal que entrou, os sócios, que falaram de pastel, eu falei, cara, uni os três. Pizzaria, que é a minha área, hamburgueria, que é algo que o americano gosta, e pastel, que é Pastelaria? algo, pastelaria. Eu falei, cara, não tem como dar errado, não. Esse negócio aqui, na minha mente, né? Sim. Como empreendedor, eu falei, uau, isso é algo que pode dar super certo aqui. Só que a gente, né, aí a gente não tinha. Quando eu pensei nisso, quando eu pensei depois que eu já tinha um negócio, mas no começo eu fiquei ainda naquela, onde que eu vou mexer? Vou mexer com turismo, o que que eu vou fazer aqui, tal. E aí a gente começou a abrir quiosques no shopping, né? Empreender com um quiosque. Eu comprei essa fábrica de paleta, foi quando eu comprei 50% da fábrica de paleta mexicana chamada Bacambars, e começamos, ele já tinha quiosque no shopping, e a gente começou a ver que era algo interessante. Foi uma época muito boa, movimento. A gente só vendia paleta mexicana na época. Hoje não tem como você viver assim, é totalmente diferente. Somente da paleta, não. Só não tem como. Por isso que a gente tem outros produtos hoje. E Dentro eu dessa falei, mesma marca, dentro, digamos dentro assim. dessa marca. Aí Uhum. eu falei, cara, aqui é o local. Casa mais barata, como é que é? Clima bom, né, turista, muitos brasileiros, então vamos ficar por aqui mesmo. Orlando é melhor do que Hurricane não imaginava. chega aqui, né. Não, não, É, e não outra chega coisa foi isso forte. aí. No Eu meio do pensei estado. logo, né? As tempestades nunca chegam aqui em Orlando com a Então, força que passa lá em no Miami litoral. quando chega, no litoral. Então, tudo caiu assim, foi redondinho, sabe? Para tudo indicando que Orlando seria a cidade que a gente ia estar bem. E nisso Uhum. a gente já está 8 anos aqui, né? Já fizemos vários tipos de empreendimento, a fábrica de paleta, depois a franquia de paletas, depois agora começamos com hamburgueria e pizzaria, que virou pastelaria também. E assim, né? E tudo, infelizmente, nós estamos pegando um tempo difícil, que todo mundo está passando por uma situação aqui, porque realmente chegou aparentemente uma crise por causa da guerra, por causa de vários fatores que estão Economia ocorrendo, a americana, economia economia americana, mundial, tudo. digamos assim, É. né? Mas Orlando não deixa de ser um local bom para empreender. Isso aí eu recomendo para qualquer um. Sempre vai Por ter ter esse desafios? mix, por ter esse mix, É. entendeu? Porque se você for para Filadélfia, é só a comunidade. Se você quer abrir um business no meio da comunidade brasileira, você depende da comunidade. Se a Sim. comunidade te deixar na mão, você quebrou. Sim, Aqui não, aqui tem essa mistura, comunidade e turismo. é verdade. Faz sentido, É. né. A gente sempre comenta, né? Como a gente trabalha com vários business brasileiros, né? Tem diversos que atendem pessoas de outras nacionalidades. Mas o brasileiro, ele gosta de ser atendido por brasileiro. E se o Isso, brasileiro deixa de vir? Às vezes a pessoa não consegue contar somente com o residente. exatamente. E é exatamente isso que tu falou. Às vezes, quando a comunidade deixa de consumir contigo o teu Uhum, produto, o teu serviço, uhum, às vezes é bom que tu esteja um pouco mais aberto para uhum. outras Sim. Exatamente. Você nacionalidades, ainda tem tanto de o turistas quanto de outras culturas. residentes, É, né? é. Quanto residentes, né? É por isso que a gente preza muito na Mista Pastel, nós prezamos muito. Mas já desde a Bacambá, desde todos os negócios que a gente teve, por isso que a gente foi bem sucedido em tudo que a gente fez, porque a gente sempre prezou pela qualidade, pelo atendimento. As pessoas vão lá na nossa loja, você pode olhar nos reviews, coloca aí no Google aí, Mr. Pastel, você vai ver nos reviews as pessoas falando, orgânico, falando como que nós tratamos as pessoas lá. Eu nunca fui tratado bem aqui em Orlando, em lojas brasileiras, não querendo denegrir ninguém, né? Mas eu nunca fui tratado da maneira, porque eu pensei, como que eu queria ser tratado? Uhum. Em um restaurante, num local brasileiro aqui, né? Na comunidade. Então vamos tentar fazer o máximo possível. E a minha esposa, como ela é muito
carismáticas, né? Minhas filhas ainda estão aprendendo, que elas são americanas, então estão aprendendo a ser mais carismáticas. A gente treina elas todos os dias, é um pouco difícil para teenager, né? Mas São assim, diferentes os mas assim, americanos. mas você vê que se você for ver nos nossos reviews, você vai ver qualidade de produto e bom atendimento e uma boa atmosfera no local. Essas três coisas são marcas que são muito importantes para poder você crescer, mesmo no meio de uma crise. Nós estamos superando a crise aí, nós estamos andando. Nós estamos andando. Por quê? Porque as pessoas chegam lá, tá limpo, a gente tenta deixar o local um ambiente cheiroso, tal. As pessoas se sentem welcome quando chega Sim. lá. Tá muito limpo, tá muito Aí você bem chega lá, tem um decorada. preço acessível, entendeu? Um preço acessível. Aí Sim. você vai comer o produto, você, uau, o produto é bom, a qualidade é boa, entendeu? A gente tem preocupação de fazer o melhor produto possível. A gente faz para como se fosse para nossa família. Então, Uhum. isso é muito importante para você que está querendo abrir um business, ter essa mentalidade. Não é somente jogar lá, não, porque é o cliente, o importante é ganhar dinheiro. Não, queridos. Nós precisamos trabalhar com excelência. Precisamos procurar entender que aquele cliente que foi lá, aquele brasileiro que foi lá, ele trabalhou a semana toda na carpintaria, ele pegou a esposa dele, a mulher dele trabalhou na limpeza ou em qualquer outro serviço, entendeu? São pessoas trabalhadores, são pessoas que estão aqui lutando, suando a camisa. E Ele tem um quando momento ele quer ali ter um de momento com a família, pega o filhinho dele, pega a filha, aí vai lá, vou lá na pastelaria porque é mais barato, vamos comer um negocinho mais em conta. Aí chega lá, cara, o pessoal tudo de cara feia, ou se não, um tratamento ruim, o local não tá bem cheiroso, não tá, o local não tem um ambiente legal. A pessoa gasta ali, tudo bem que ele gasta menos do que ir num restaurante, mas, cara, eles só querem um momento ali de estar, a maioria, né? sim, Tô falando a maioria, agradável, tem um né. momento agradável de estar ali, de pessoa chegar e reconhecer, cara. Como é que tá? Bom dia, boa tarde. A gente treina todo dia nossas filhas para poder fazer isso, e a minha esposa é excelente para fazer. Então, acho que é muito importante isso. Que bacana. E a gente vê ali que você se envolve em todas as pontas do negócio, Isso. isso é muito importante. Como Uhum. você falou antes, né, Marcos? Você põe a mão na massa, você gerencia, mas você está sempre de olho. E eu acho que uma das principais, né, pontos assim que todo empreendedor tem que fazer é estar realmente presente, estar acompanhando os funcionários, acompanhando os processos, né? É. A gente também conversou antes, né, Hum. sobre uma coisa, eu acho que é um ponto bem importante que tu já comentou. Tu está num mall que tem outras empresas que trabalham com alimentação. Isso. Muitas pessoas pensam que, ah, às vezes, uma concorrência do lado pode ser prejudicial. E tu Isso. comentou comigo, né, a esse respeito, que o ideal é que tenha mais pessoas, porque nem sempre a pessoa que saiu para comer vai querer comer o produto que tu tem, vai comer do vizinho, mas nem sempre ele vai querer o do vizinho, se ele não vê a tua loja Isso. aberta, né? Isso aí é Exatamente. uma coisa que faz É, muito sentido também, que tu falou para mim em uma outra a oportunidade. gente não vê concorrência da maneira que as pessoas enxergam concorrência. Nós vemos como parceiros. Isso é um dos marcos do nosso business, tanto eu como a minha esposa. Porque, na verdade, o business ali é dela, não é meu. Eu só sou parte do business, né? Sou parte, eu sou a pessoa que estou ali ajudando ela a fazer o negócio. As pessoas veem, pessoas que têm energia baixa, né? Eu acredito muito nisso, pessoas que não têm visão, tá? Elas não conseguem, elas veem os outros concorrentes, as pessoas que têm loja, os que eu chamo de parceiros, ou, sabe, seja o nome que vocês queiram colocar, eles veem como negativo. Uhum. Eu não consigo ver assim. Eu consigo ver que você não vai comer pastel todo dia. Você está Sim, entendendo? Você um dia vai Mas tu querer saiu para tomar um comer. açaí. Você Exato. vai sair para comer. Então, sim. o que que eu acredito? Que, como aprendi isso em São Paulo, que foi na Santa Efigênia, que tinha um amigo, que ele tinha uma loja de telefone, isso em 1980, mais ou menos 1980. Ele tinha uma loja de telefonia, e eu perguntei para ele, eu cheguei lá, ele me levou lá para conhecer a loja dele e tal, e eu vi na rua, só tinha loja de telefone, e eu perguntei para ele, eu perguntei para ele: "Cara, como é que você sobrevive aqui no meio de tanta loja de telefone, todo mundo vende a mesma coisa?" Ele falou: "É por isso que todo mundo vem para cá, o mundo inteiro, os países sul-americanos todo vem comprar tudo de telefone." Na época do telefone, aquele telefone grande e Uhum. tal, Aham. todo mundo vem comprar Aqui. equipamento telefônico aqui, porque nós temos os melhores preços, porque nós temos aqui não, tem dias que a gente não dá conta de atender os nossos clientes, porque quando as pessoas pensam
Nessa área de telefonia, ele pensa na Santa Efigênia, se eu não me engano era Santa Efigênia na época. Você está Legal. entendendo? Então eu aprendi com ele era um cara muito próspero. Eu aprendi com ele, eu era criança e aquilo ficou na minha mente Pô, até eu tô com 55 anos de idade e ficou na minha mente. Então eu não vejo as pessoas como um concorrente, eu vejo como parceiros. Por quê? Porque quando ele faz um market para ele traz pessoas para essa região, ele traz para este mall, sim. ok? Ele faz um mall, a churrascaria faz um market, traz pessoas para este mall. Aí a pessoa passa de carro, vê minha loja, vê o açaí, vê o Kingdom, vê outras lojas ali. Aí o que acontece? Ele fala: "Ó, semana que vem eu vou passar aqui, vou vir aqui comer, Sim. eu É, vou na esfirra, vou vir Exato. quando eu comer quiser um um sorvete, quando eu pastel, quiser um quando eu quiser". açaí. Você está entendendo? Uhum. Ali, Então ele está ajudando a trazer business para aquela para essa região. exato, Eu faço o mesmo quando eu gasto meu dinheiro de marketing. Então, nós estamos nos ajudando. exato. Essa é a Sim. visão. Porque se quem agora, se a gente for analisar frio, a gente não para pensar nisso, às Não para, vezes. não Mas para. se tu for analisar, quem for no mall que vocês estão, Uhum, no mínimo 90% vai entrar para comer. exatamente. Porque lá tem Mister Pastel, tem Subway, É, tem a Boi Brasil, uhum, Sodier, Quindo Sushi, Quindo Açaí. Vários comércios É brasileiros, quase só inclusive, né? alimentação é, ali. é, Açodier, né? exatamente. É tudo Olha, ali. eu tive Quase tudo é alimentação ali, né? Então, tu vai circular ali dentro. é, Amanhã eu vou vir aí, vou comer um Vai olhar e pastel. vai ver os Vou comer um outros. açaí. Uhum. Vou no sushi, né? é. Ah, tem esfirras também ali, né? É só Exatamente. Tem alimentação. várias. Olha, só para você ter ideia, é só você pensar, por que que as pessoas vão no supermercado? As pessoas vão no supermercado porque o supermercado, na verdade, são várias lojas dentro de uma loja, Dentro de uma loja Uhum. só. ok? Por quê? Pela conveniência dele pegar um carrinho e ele poder sair empurrando e pegando as coisas de várias lojas e colocando ali dentro. Então, olha, eu quero comprar pão, eu vou na padaria. Se a padaria agora, todas as padarias têm produtos lá para vender, por quê? Porque eles descobriram que a pessoa não quer só comprar pão. E Sim. eles não ganham dinheiro muito com pão. Então, ele baixa o preço do pão e vende outros produtos que ganham mais naquele outro produto. Então, as pessoas têm que abrir a mente, as pessoas têm que crescer espiritualmente para entender que o seu vizinho não é o teu inimigo. Muito pelo contrário, Não está em pode ser um competição, grande um parceiro, né? grande parceiro, que vocês podem crescer junto, é por isso que eu sou a favor de reunião. Quando teve aqui, na época da crise aí, que teve aquele negócio lá do vírus, eu fiz reunião com o pessoal, tentei, né, fazer reunião com o pessoal, mas, cara, é difícil você lidar com, Cabeça com as fechada, né? pessoas que muitas das vezes se acham, só vê você assim para baixo, entendeu? Eles te veem assim, sabe? Então é difícil, sabe? Mas a energia baixa, as pessoas que não têm a mente aberta, aí sofre, aí fica dando soco em ponta de faca, Sim. disputando com pessoas que você é igual marido e mulher. Pensou o marido e a mulher começar a se bater, vai destruir a casa. É, Você está entendendo? Você tem que se unir para crescer, você tem que se unir. Então vamos nos com unir, certeza. vamos pensar positivo e vamos trazer pessoas para a região e todo mundo vai se dar bem. Especialmente nós brasileiros, né? A Uhum, gente precisa fortalecer a nossa comunidade brasileira. Como o Roger falou, o brasileiro prefere consumir no comércio brasileiro. Nós fizemos questão de consumir no comércio brasileiro, especialmente nos nossos parceiros, né? Como a gente tem vários de várias coisas. uhum, Como você falou, a gente não vai todo dia comer o pastel, mas a gente vai um dia no pastel, outro dia a gente vai no outro dia. E as pessoas todas têm esse uhum. comportamento consumidor. Aí, se a pessoa, o empresário, o empreendedor, ele pensa: olha, é benéfico para mim, tá? Com outra empresa, outra loja ali, né? E porque, mesmo que seja do mesmo ramo, por exemplo, Uhum, alimentício, coisa. uhum, Por quê? Porque o cliente dele não vai comer todo dia ali. Ele vai vir uhum. um dia que ele vai enxergar o meu espaço, a minha loja, vai Exatamente. vir consumir em mim. E às vezes também tem aquela questão: tu não tem um produto, tu fala que ali no meu vizinho tem. Que Uhum, nem o negócio do telefone, uhum. né. Muitas Exatamente. vezes: "Olha, eu não tenho esse aqui, mas ali do lado você vai encontrar". Então é um tipo de trabalho, assim, de parceria, de vizinhança que é muito benéfico para todo mundo, né. E fortalece e E, movimenta a economia local. brasileira, o E comércio uma brasileiro. coisa muito importante que a gente não pode deixar de falar é que quando há competição, o nível aumenta. Tudo que for para aumentar o nível de qualidade é positivo numa comunidade. Sim, Porque aquele cara que fazia lá coxinha, jogava lá de qualquer jeito, entregava, ele passa a se preocupar porque agora ele tem uma competição que é parceria, mas que ele pode pensar da maneira que ele quiser pensar. Eu penso como parceiro, ele pode pensar como um competidor. Ele aumenta, eleva o eleva a qualidade. qualidade dos produtos dele, ou seja, todo mundo ganha, a comunidade também ganha com Uhum. isso, entendeu? A
comunidade ganha com isso. Aí você tem uma loja que estava lá toda suja. Eu me lembro que tinha um mercado, não vou citar o nome aqui, mas o mercado que eu entrava lá, meu Deus, que lugar mais. Podia um toquezinho aqui, arrancar isso tudo, lavar e botar de novo, já ficaria melhor. Você está entendendo? Que o cara não teve visão, ele fechou. Todos eles fecharam. Por quê? Porque abriu um outro mercado que chegou e engoliu todo mundo. Então você tem que estar o tempo todo procurando melhorar. É por isso que eu sempre tô, a minha mentalidade, minha esposa muitas das vezes ela fala, "Você sempre está querendo mudar alguma coisa", é porque eu acho que a gente tem que estar em É movimento. É necessário. necessário, o mundo é movimento. Então você precisa gerar energia estando em movimento. É a Mas mesma coisa, você deitar no sofá e ficar com depressão e ficar lá trocando canal o dia inteiro, que eu já tive esse problema quando era jovem. Então o que que acontece? Você energia baixa, você não gera nada. Mas se Hum, você começar a levantar, sair correndo no meio da rua aí, fazer uma coisa, sua mente começa a pensar e daqui a pouco vem ideias, coisas que você nunca imaginou vai sair da tua mente. Por quê? Simplesmente porque você saiu de um estado de estar parado para se mover. sim. sair da inércia vira Exatamente. melhoria contínua, né? Exatamente. Por isso que o pessoal fala, tem que fazer exercício, tem que fazer. Rapaz, todo mundo tem que fazer exercício. Por quê? Para sua mente funcionar, para você abrir a sua mente, até mesmo para entender que as pessoas que você pensa que é competidor teu, não é teu competidor, é teu parceiro. Então, tudo precisa você estar com a mente aberta. Muito bom. Nossa, a gente vai encerrar o podcast de hoje com essa frase fantástica. Na É, verdade, foi muitos insights hoje aqui que Uhum. você trouxe pra gente, Marcos. A gente sempre aprende a gente muito, a sempre gente aprende. comenta isso, Nosso né? podcast é uma escola para nós. É Porque a verdade. gente Para fala mim com também. tantas pessoas, né, que têm cabeças diferentes, mas normalmente voltadas para o mesmo, para o crescimento. Porque Uhum. quando tu sai da zona do conforto do teu país, não é para fracassar. Não, não. Tu vai. Quem se arrisca a empreender num outro país, não é para fracassar. Tu vai fazer de tudo para vencer, né? E Exatamente. tem gente que volta, tem Exatamente. gente que não consegue. Eu, Consegue. eu, eu até antes da gente finalizar, a gente estava falando sobre o empreender, os desafios do empreendimento, né? Uhum. A gente fala com pessoas, às vezes. Vou citar um exemplo. Foi trabalhar com um caminhão, Uhum. dá uma grana boa. Viaja o país, dá uma grana boa, sustenta a família, beleza. Tem gente que já pensa, vou ter o meu, vou trabalhar aqui, vou comprar o meu. E daí, quando vê, às vezes a pessoa tem uma frota. Eu E sei. tem pessoas que vão continuar trabalhando para aquela empresa Claro. porque eles não querem ter o compromisso de ter que comprar um pneu, de ter que Exatamente. achar rotas, entendeu? Então, assim, Uhum. tem pessoas que vão precisar, tu tinha comentado antes, né? Se a pessoa souber mais do que tu, Uhum. ela vai ser teu concorrente. Achei muito legal aquele insight ali. Então, Uhum. assim, sempre vai ter as pessoas que vão precisar trabalhar para alguém e vai ter aquele que tem a coragem de empreender. É, verdade. É. E assim, para você que está querendo vir aqui para os Estados Unidos para empreender, você tem que simplesmente elevar a sua mentalidade, né? Se você tem pensamento, ok, o que você é empreendedor, o que eu quero ser nos Estados Unidos? Eu sempre falo que o melhor caminho é a educação. Você vem para os Estados Unidos, a primeira coisa que você colocar, o primeiro da lista, eu tenho que aprender inglês. Eu tenho que aprender a falar espanhol, aprender primeiramente inglês e espanhol, tenho que me educar para me preparar para poder, e enquanto isso eu estou trabalhando em algo que eu estou aprendendo algo. Uhum. Isso é muito importante, que você possa crescer. E depois você põe o seu projeto aí para poder empreender no país, que depois você já está preparado. O problema é que muitas vezes você vê as pessoas, eles querem colocar a carroça na frente do burro. Entendeu? O camarada vai lá, ganha 10 mil reais, ele pensa 10 mil dólares, ele pensa, tô rico, vou empreender. Aí ele começa e as coisas não são como você imagina, né? Empreender é difícil, então você bota aqueles 10 mil dólares, você não está preparado, aí sai falando mal do país. E o país, Uhum. a terra é boa, o país é bom. Eu recomendo às pessoas que queiram vir para os Estados Unidos a vir, porque eu acho que é um país abençoado, é um país que tem muita coisa para nos oferecer, Hum, mas a gente tem que fazer isso com o pé no chão, tem que fazer isso com humildade, Planejamento. planejamento. Então é isso aí. Que muito legal. bom. Marcos, prazer enorme ter Prazer é tu todo aqui meu. Obrigado. conosco, cara, e te conhecer um pouquinho melhor, né? E a gente tem essa parceria, normalmente nós trazemos parceiros pra gente ficar por longa data fazendo negócios e fazendo amizade também. Uhum. E podemos também transmitir o teu conhecimento da tua experiência de muitos anos de América e empreendimento aqui
apresentar para nossa audiência. Obrigado mesmo pela tua Obrigado. presença, viu? Gratidão, obrigada. Como vocês já sabem aqui, obrigada, Marcos. A gente traz as histórias por trás das marcas que estão sendo vistas nas telas da ON TV Media Indoor aqui na Central Flórida. E o Marcos é um dos nossos parceiros da Mister Pastel. A gente vai deixar todas as informações na descrição para vocês irem conhecer, seguirem no Instagram, conhecerem todo o menu. Tem muitas coisas deliciosas, né, que a gente já provou. E também a gente traz essas histórias dos nossos parceiros para vocês conhecerem as pessoas e suas histórias por trás das marcas. Nos vemos na próxima semana. Obrigado por estar aqui, mas Valeu, não gente. deixa de curtir, deixa o teu like aí, clica no sininho das notificações, se inscreve primeiro, clica no sininho para ser notificado a cada novo post, cada novo vídeo e encaminha esse episódio, tá Isso bom? mesmo, minha gente. Olha só, não deixe de ir no Mister Pastel comer o pastel de feira com caldo de cana, né? Oh, coisa Quem boa. tá aqui por Orlando ou quem vier de férias passear já Não, tem sabe. que pastelzinho de feira com caldo de cana e depois ir no Google para dar o review, né? Isso, tem que dar o Tem que dar o review, né? review, é. Aí sim. E você que é empreendedor, deixa aqui o comentário o que você achou desse episódio, qual foi o maior insight que você teve, tá bom? Nos vemos então na próxima semana. Até lá! Valeu, gente. Até. Tchau, tchau.